boa noite, depende do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos. É um prazer estar convosco. Pena que eu não posso ver as carinhas de todos, mas sei que estão aí, do outro lado. Obrigada, obrigada, assim ficamos mais próximos. Ok, então hoje vamos ter a nossa 28ª palestra do nosso estudo, que como sabem tem por título Quem subsistirá entre os escolhidos, eleitos e fiéis, os 144 mil, e este é o estudo número 8, que tem por título E a Terra foi iluminada com a sua glória. Vamos dar então continuidade, porque tínhamos ficado na pergunta número 6, vamos iniciar então com a pergunta número 7, mas antes disso vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, querido Pai que está nos céus, ó Senhor, é realmente um privilégio podermos chamar o Senhor de Pai, o nosso Pai, aquele que cuida de nós em todos os momentos, que tem por nós um amor incomensurável, uma paciência para com estes filhos. Ó Pai, obrigada porque o Senhor nos ama, obrigada porque um dia preparou um plano para que todos nós pudéssemos estar de volta nos seus braços, ultrapassando todas estas dificuldades e obstáculos que o pecado trouxe sobre este planeta. Obrigada, Pai, porque nós um dia conhecemos esse amor, aceitamos e queremos mais uma vez, publicamente, dizer-lhe muito obrigada. Estamos aqui, Senhor, como suas filhas, como seus filhos, dispostos a criar as condições necessárias para a nossa preparação para esse grande dia, para defendermos o seu nome perante todo o universo. Queremos que o Senhor seja exaltado através de nós, do nosso comportamento, dos nossos pensamentos, sentimentos, ações. E por isso agradecemos porque o Senhor nos chamou. Queremos ouvir a sua voz. Por favor, Pai, fale conosco esta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, pergunta número 7, que é a seguinte: como é que devemos entender a perfeição de caráter? Esta é uma pergunta pertinente, uma vez que vivemos num tempo em que se diz muita coisa acerca da perfeição. Então, vamos ouvir o que é que Deus diz no Desejar Todas as Nações. Diz que a honra de Deus, isto é uma citação muito importante, a honra de Deus e a honra de Cristo acham-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. Então vejam, o aperfeiçoamento do nosso caráter está intimamente ligado com a honra de Deus e a honra de Cristo. Ou seja, ele pode ser honrado ou desonrado através da manifestação do caráter, ou melhor, do caráter que nós manifestamos. E, portanto, isto é alguma coisa muito séria. Isto coloca Deus no centro do grande conflito e não nós. Porque, por norma, nós temos a tendência de colocarmos-nos no centro do grande conflito, como se o grande conflito girasse à nossa volta. Mas não é assim. Diz-nos também em Conselhos para a Igreja: quanto mais de perto virem o imaculado caráter de Cristo, tanto mais forte será o seu desejo de serem conformados à sua imagem, e tanto menos pureza ou santidade verão eles em si mesmos. Aqui a necessidade de nós contemplarmos bem de perto o caráter de Cristo. Mas, conquanto devamos reconhecer o nosso estado pecaminoso, temos de confiar em Cristo como nossa justiça, nossa santificação e redenção. Não podemos contestar as acusações de Satanás contra nós. Claro, se alguma vez ele foi mentiroso, não é quando ele diz que nós somos pecadores. Aí ele tem toda a razão. Contudo, Cristo unicamente pode pleitear eficazmente em nosso favor. Ele é capaz de silenciar o acusador com argumentos baseados não em nossos méritos, mas nos seus.
A perfeição é o resultado da completa santificação. O selamento ocorre quando isto for alcançado, pois é a obra final da expiação, quando Jesus realiza o apagamento dos nossos pecados. Isso irá acontecer no final do julgamento dos vivos, quando o povo remanescente de Deus refletirá perfeitamente o caráter de Jesus. Pergunta número 8. Por que é que alguns adventistas do sétimo dia não reconhecerão o derramamento da chuva serôdia? É uma pergunta interessante. Vamos ver algumas possíveis razões. Primeira, estar esperando a efetivação do decreto dominical para só depois se prepararem para receber a chuva serôdia. Too late, como diz em inglês. Tarde demais. Não é possível. Ela vai cair sim, mas em nós não vai ter efeito. Já falámos aqui um bocadinho sobre isso. Lembram-se do crescimento, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Tudo isto acontece durante a chuva temporã. Portanto, uma segunda hipótese, pela qual alguns adventistas do sétimo dia não reconhecerão o derramamento da chuva serôdia, por estar focado nos eventos atuais, crendo que isso os preparará para o recebimento da chuva serôdia. Ok, nós precisamos vigiar, sim, estar atentos. O próprio Jesus disse, quando virdes todas estas coisas, sabei que eu estou próximo às portas. Mas isto é apenas informativo. O reconhecermos os sinais é apenas informativo. Esse reconhecer dos sinais não prepara o nosso caráter para receber a chuva serôdia. Estão a perceber? Não é o facto de sabermos e reconhecermos todas estas coisas que estão a acontecer que nos vai transformar o caráter. Então, outro motivo. Estar aguardando eventos espetaculares de cura e de sinais visuais que todos possam ver antes de acreditar que a chuva serôdia está caindo. Este é outro engano. Outro motivo. Depender da chuva serôdia para fazer por eles o que deveria ter sido realizado no coração pela chuva temporã. E aqui vamos ler uma citação dos Testemunhos para a Igreja, volume 1. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer esforços da sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha o refrigério para Deus remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, se por acaso eles esperam isso, serão achados em falta. Aqui temos, portanto, que a correção dos defeitos de caráter e a eliminação dos erros é feita durante o tempo da chuva, mas da chuva temporã. Continuando. O refrigério ou o poder de Deus só atingirá os que se houverem para ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena, isto é, purificando-se de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Portanto, temos aqui uma citação muito, muito, muito clara. Uma outra hipótese que vai fazer com que alguns adventistas não reconheçam o derramamento da chuva serôdia. Estar confiado em seu envolvimento nas atividades da igreja, efetuando boas obras, em lugar de tomar tempo para um relacionamento profundo com Jesus. E isto acontece com muita frequência. Pessoas que estão altamente envolvidas em trabalhos com a igreja, que até nem têm tempo para estar com Deus, orar longa e fervorosamente, buscando as bênçãos. Ellen White diz, no Grande Conflito, capítulo 39, se isso não acontece, não as obterão. E uma outra hipótese, acreditar que seja impossível obter vitória completa sobre cada palavra e ação pecaminosa, pensando que a chuva serôdia é que vai fazer a diferença. E Ellen White diz-nos em Testemunhos para Ministros, só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz.
a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Isto é muito triste. Isto é muito triste, irmãos. Cuidado, porque todos nós corremos este risco. Todos. Ainda uma outra hipótese. Não estar compreendendo a mensagem para Laodiceia. Então Ellen White diz-nos no comentário bíblico o seguinte: a pureza de coração, a pureza de motivos caracterizará a todos que estão lavando suas vestiduras e as alvejando no sangue do Cordeiro. Em função de não possuírem a justiça de Cristo, o ouro da fé e do amor, nem o colírio do discernimento espiritual para os olhos, os laodiceanos não conhecem a sua verdadeira condição. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes. Este é o problema de Laodiceia, é que ela não sabe. Não sabe que é miserável, pobre, cega e nua. E esta cegueira, como nós já vimos no estudo passado, tem a ver com as mensagens de sobremesa muito docinhas que agradam ao paladar do pecado. Mensagens dessas levam à diabetes espiritual que, por sua vez, conduziu à cegueira. Pergunta número 9. Como é que o derramamento da chuva serôdia afetará o mundo inteiro? Diz-nos em Isaías capítulo 60, verso 1 a 3. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Se Deus nos está aqui a ordenar que nos levantemos, é porque provavelmente estaríamos sentados ou deitados. Não é por acaso que estamos mesmo a dormir. Então a ordem do Senhor é levanta-te, resplandece, ou seja, brilha. Brilha quer dizer ilumina a vida dos outros, ser uma luz conduzindo os outros até ao reino celeste. E isto é muito importante, e aqui remete-nos para a parábola das virgens, que algumas delas não tinham azeite, portanto elas deixaram de iluminar a vida dos outros, não foram uma referência, tornaram-se iguais, na forma de comer, na linguagem que usam, na comida que comem, nos filmes que veem, na forma como ocupam o tempo, tornaram-se iguais, deixaram de iluminar. Mas a ordem de Deus é levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Já falámos também aqui no grupo que estas trevas que cobrem a terra são um falso conceito acerca de Deus. E como é que o mundo vai ter o verdadeiro conceito acerca de Deus? Através daqueles que estão vivendo toda a luz. De acordo com a luz. Portanto, estão a refletir a imagem de Deus. E então, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Cá está, a sua glória, ou seja, o seu caráter. E os gentios caminharão à tua luz. Aqui está, nós serviremos de luzeiros, de faróis. Caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Testemunhos para a Igreja, volume 6. O amor de Cristo e o amor dos nossos irmãos testificarão para o mundo que temos estado com Jesus e aprendido dele. Então, qual é o ingrediente principal? O amor.
o amor. Mas também já falámos aqui, eu volto a dizer que muitas vezes nós dizemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas não foi isso que Jesus falou. O que é que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como eu vos amei. Amai como eu vos amei. Isto é muito diferente. Amar os outros como Jesus nos amou é estar a ser morto à pedrada e pedir a Deus que não lhes impute aquele pecado. É baterem na face esquerda e nós darmos a direita. É tirarem-nos a capa e nós darmos-lhes a túnica. Isto é amar como Jesus amou. Continuando. Então a mensagem do terceiro anjo se transformará num alto clamor e toda a terra se iluminará com a glória do Senhor. Louvado seja Deus, porque nós somos sinceros candidatos. Meus irmãos, somos sinceros candidatos a iluminar a terra com a glória do Senhor. Ou não somos? Somos. Ainda no livro Obreiros Evangélicos, diz-nos o seguinte: João disse: passados esses acontecimentos, vi descer do céu outro anjo, que possuía grande autoridade, e a terra se iluminou com o seu esplendor. Então, como no Pentecostes, cada pessoa ouvirá a verdade ser-lhe proferida em sua própria língua. Milhares de vozes serão imbuídas com o poder de falar as maravilhosas verdades da palavra de Deus. A língua que gagueja será solta. Estão a ver aqui as coisas maravilhosas que Deus vai fazer? E o tímido será fortalecido para dar testemunho corajoso da verdade. E muitas outras coisas o Senhor vai fazer, irmãos, através de nós, os que cremos e desejamos. Continuando no grande conflito, o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo, que é o anjo de Apocalipse 18, deve iluminar a terra toda com a sua glória. Esta obra será semelhante à do dia de Pentecostes. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Servos de Deus. Oh, irmãos, imaginem-se aqui nesta cena. Servos de Deus, com o rosto iluminado. Faz-nos lembrar quem? Moisés. Com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Apressar-se-ão de um lugar para o outro para proclamar a mensagem do céu. Irmãos, eu acredito que este apressar-se de um lado para o outro também irá acontecer sem precisarmos de comprar passagens de avião ou de barco ou de meter gasolina no carro. Porque isso já aconteceu no Antigo Testamento, no Novo Testamento. O Senhor tem poder para tirar uma pessoa de um lugar, levá-la para o outro, ela aparece no outro, não sabe como, e começa a falar e a evangelizar. Isto vai ser assim uma coisa, vamos ser, desculpem o termo, mas tipo assim, teletransportados. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra será dada a advertência. Operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados. Os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Isto vai ser uma coisa maravilhosa e está muito perto. No livro Spalding and Magan,
Diz o seguinte: eu vi a chuva serôdia chegando tão repentinamente quanto o clamor da meia-noite e com 10 vezes mais poder. 10 vezes mais poder. Reparem o que é que diz. Vi a chuva serôdia chegando repentinamente. Repentinamente. Ninguém estará à espera. Pergunta número 10. Como é que o verdadeiro povo de Deus responderá quando o alto clamor soar? Testemunhos para a Igreja, volume 6. Quando a tempestade de perseguição realmente irromper sobre nós, as ovelhas genuínas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Serão feitos esforços abnegados para salvar os perdidos, e muitos que se desviaram do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se unirá e apresentará ao inimigo uma frente unida. Irmãos, há aqui muita coisa nesta citação muito bonita. Amém. Quando diz aqui que ovelhas genuínas ouvirão a voz do pastor e que muitos que se desviaram do aprisco retornarão, os irmãos conhecem uma citação do Espírito de Profecia em que Ellen White diz o seguinte, e eu gostava de deixar isto com todos vós, porque penso que todos vocês terão algum filho que talvez esteja nestas condições, que se desviou, que não vive de acordo com os princípios. E Ellen White diz, tomem nota, o último trabalho intercessor de Cristo, antes que ele deponha as suas vestes sacerdotais, sabem qual é esse último trabalho de Cristo? É apresentar as orações dos pais pelos filhos. E eu vi um anjo poderoso ser enviado e milhares de filhos lembrarem os ensinamentos da infância e voltarem justamente antes do fechamento da porta da graça. Louvado seja Deus. Qual é a citação essa? Eu, por acaso, não tenho aqui o livro, mas eu vou procurar e coloco no grupo, está bem? Isto faz-me lembrar uma outra citação, uma outra passagem da Bíblia que se encontra no livro de Ezequiel e que eu gosto muito e penso que os irmãos também conhecem. Portanto, está no capítulo 34, onde ele fala uma grande repreensão aos pastores infiéis. Não vamos ler tudo, mas já agora vamos ler aqui alguns textos. Vamos ler então Ezequiel capítulo 34, eu vou ler o versículo 2 e o 4. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Quer dizer, que só cuidam deles próprios, da sua vidinha. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? E ele continua no versículo 4. A fraca não fortaleceste. A doente não curaste. A quebrada não ligaste. A desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Irmãos, isto é muito grave. Então Deus está a dizer aqui que o trabalho dos pastores seria
fortalecer a que está fraca espiritualmente, curar a que está doente, ligar a que está quebrada, procurar a que está perdida. E eles não têm feito isso. E agora Deus diz a partir do versículo 11: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos e as congregarei dos países e as introduzirei na sua terra e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água e em todos os lugares habitados da terra. E ele continua e diz no versículo 15, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada eu vou ligar, e a enferma fortalecerei, e a gorda, reparem aqui, e a gorda e a forte, aquela que está bem, aquela que está forte, mesmo assim Deus não a abandona, diz que Deus vai vigiar sobre essa, para que ela se não perca. Apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. E, portanto, temos esperança que os filhos que se transviaram, que se perderam, voltem. Podemos ter esperança nisso? Podemos, porque o próprio Deus prometeu e nós temos que nos agarrar às promessas. Quem sabe alguns de vós precisem agarrar-se a estas promessas como Jacó e dizer a Deus, eu não te deixo ir enquanto o Senhor não cumprir esta promessa na vida do meu filho ou da minha filha. Vamos continuar. Em breve, está no livro Evangelismo, em breve fará Deus grandes coisas por nós, uma vez que estejamos humildes e crentes aos seus pés. Mais de 1000 se converterão brevemente em um dia, a maioria dos quais reconhecerá haver sido primeiramente convencidos através da leitura das nossas publicações. Amém. Que bonito. Pergunta número 11. Qual o ponto focal da última mensagem de Deus? Eu vou ler-vos aqui uma citação que está em Testemunhos para Ministros. E certamente, irmã Cleonice não está tendo som, não está conseguindo ouvir, mas é do seu computador, irmã. É do problema dela. Sim. Meus irmãos, muitas vezes nós ouvimos, ou talvez não ouçamos, não sei, mas pelo menos temos ouvido alguns de nós falar mal do pastor Jones e Wagner. Ellen White fala deles. E fala deles muito, e muito bem. Então, neste livro, Testemunhos para Ministros, é um dos livros onde ela fala deles, mas também mensagens escolhidas. Ela diz, em sua grande misericórdia, enviou o Senhor preciosa mensagem a seu povo por intermédio dos pastores Wagner e Jones. Então, irmãos, respondam-me. A mensagem que os pastores Jones e Wagner transmitiram era deles ou era de Deus? De Deus. De Deus. Rejeitar essa mensagem significou o quê? Rejeitar a Deus. Rejeitar a Deus. Atrasar a vinda de Cristo. Como é que nós ousamos falar mal destes homens?
Podem dizer, mas no fim, depois eles acabaram por se afastar. Se calhar nós fomos responsáveis em grande parte por isso. Porque a pressão exercida sobre eles foi muito grande. Os maus tratos foram muitos. A rejeição foi grande. Mas vamos continuar. Esta mensagem devia pôr de maneira mais preeminente diante do mundo o Salvador crucificado, o sacrifício pelos pecados de todo o mundo. Apresentava a justificação pela fé no fiador, aquele que pagou a fiança. Convidava o povo, reparem, esta mensagem da justificação pela fé tem tudo isto. Convidava o povo para receber a justiça de Cristo, que se manifesta como, irmãos, a justiça de Cristo manifesta-se na obediência a todos os mandamentos de Deus. Como é que nós dizemos que vamos pecar até à vinda de Jesus? Ok, até podemos pecar até à vinda de Jesus, mas não, de certeza que não seremos cobertos com a justiça de Cristo. Porque ela só pode ser colocada sobre aqueles que obedecem aos seus mandamentos. Diz aqui claramente, a justiça de Cristo que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. Muitos perderam Jesus de vista, deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos, para que ele pudesse dar ricos dons aos homens, transmitindo o inestimável dom da sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento do seu Espírito Santo em grande medida. Já falámos sobre isto. Isto encontra-se em Apocalipse 14, lembram-se? Em Apocalipse 14 está dividido em 3 partes. A primeira, as características daqueles que vão dar o alto clamor, os 144.000. Depois, a própria mensagem, que são as 3 mensagens angélicas. E o que é que provoca, qual é o resultado da pregação das 3 mensagens angélicas? O amadurecimento do cereal e das uvas. Por que é que eles amadureceram? Porque a mensagem foi acompanhada com o quê? Com a chuva serôdia, que fez engrossar o grão. Já lá estava o fruto, mas ele precisava de ficar mais grosso. Estão a perceber? Pronto para a ceifa. Mas isto são os justos. Mas a mensagem dos 3 anjos também amadurece os ímpios. Muito à semelhança do que aconteceu com o faraó no Egito. Lembram-se? O faraó no Egito só ficou maduro ao final de ter ouvido 10 vezes a mesma ordem. Deixa o meu povo ir. E, portanto, a mesma mensagem tanto derrete uns como endurece os outros. E estas 3 mensagens angélicas, irmãos, têm a mesma particularidade. Elas vão fazer fortalecer os justos e, ao mesmo tempo, fortalecer os ímpios na sua própria maldade, na sua própria impiedade. Ok? Por isso é que esta mensagem tem que ser dada, para que se veja, para que seja visível o que está no coração de cada um. Testemunhos para a Igreja, volume 6. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até à outra extremidade da terra, a fim de preparar o caminho ao Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do 3º anjo. E em Parábolas de Jesus diz-nos: os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo,
é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. E já temos falado aqui muitas vezes da graça de Deus, irmãos. Estamos quase a chegar ao fim. Quando nós dizemos que não é possível vencer o pecado, estamos a dizer que a graça de Deus é uma desgraça, que a graça de Deus não tem poder. E estamos a negar o que Deus disse, estamos a dizer que ele é mentiroso, como uma serpente. Porquê? Porque Deus disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, a graça de Deus não é grande, é super grande. É maior que o pecado. E, portanto, aqui nesta citação que lemos, diz que os filhos de Deus devem manifestar a sua glória. Revelarão em sua vida e caráter aquilo que a graça de Deus por eles tem feito. A graça de Deus consegue transformar filhos da ira em filhos de Deus. Irmãos, temos dois polos. Temos o dragão e temos o cordeiro. O cordeiro é manso, o dragão é irado. Quem está irado é o dragão. Então, se nós nos iramos com facilidade, estamos a revelar quem? Dragão. O caráter do dragão. E, portanto, temos que ter isto muito em atenção. A cada instante, a cada passo, nós estarmos com os nossos olhos direcionados para Deus e cada dia orar longa e fervorosamente, clamando ao Senhor que nos dê um coração puro e um espírito reto e justo. Que tire de nós o coração de pedra, que coloque em nós um coração de carne, que nos dê o mesmo sentimento que havia também em Cristo Jesus. Pergunta número 12. Como é que o Espírito Santo nos prepara para pregar a última mensagem? Será que devemos nos preocupar em receber a chuva serôdia? Então vamos ver o que diz o livro Ministério da Saúde. E diz o seguinte: o pecado traz enfermidade e fraqueza, físicas e espirituais. Cristo tornou possível livrar-nos dessa maldição. Amém. Fazendo-se maldição por nós, não é o que está escrito? Promete o Senhor, por meio da verdade, renovar a alma. O Espírito Santo tornará capacitados para comunicarem a verdade com poder a todos os que estão desejosos de ser educados. Vamos fazer aqui uma pequenina pausa. Nós, Laodiceia, por vezes temos de uma forma orgulhosa dito que temos a verdade. E é verdade que temos a verdade. Mas há aqui um detalhe. O que é que dizem 2 aos Tessalonicenses capítulo 2? Vamos lá ver o que é que dizem 2 aos Tessalonicenses capítulo 2. Nós conhecemos, mas aqui não fala apenas de ter a verdade. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. E vamos ler a partir do versículo 9. E esse iníquo, cuja vinda... Então há aqui duas vindas, a vinda de Jesus, mas antes vamos ter a vinda do iníquo. Esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que é que eles perecem? Porque não receberam o quê? A verdade?
Não. Não receberam o amor à verdade. São coisas diferentes. Laodiceia tem a verdade, mas ela não ama a verdade. Vocês estão a ver aqui a questão? Aqueles que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Então, meus irmãos, não basta nós termos a verdade, precisamos amar a verdade. E a verdade é uma quantidade de coisas, não é? É um conjunto de coisas. Porque o Espírito disse que nos conduziria a toda a verdade. São várias verdades. A verdade da reforma da saúde, a verdade da reforma do vestuário, a verdade da santificação, a verdade da perfeição de caráter, a verdade, enfim, há várias verdades, irmãos. A verdade da música que Deus aprova, porque Laodiceia aceita toda a sorte de música. Lembram-se lá em Babilónia? Quando ouvirdes o som da gaita, de foles, do pífaro, da saita e de toda a espécie de música. Em Babilónia aceita-se todo o tipo de música. No louvor a Deus, não. Então, irmãos, amar a verdade é amar tudo o que saiu da boca de Deus. Seja Bíblia, seja espírito de profecia. E amar de tal maneira que, se necessário for, estaremos dispostos a dar a nossa vida. São coisas muito diferentes. Estão a ver? A questão da verdade é muito importante. Então eu repito, promete o Senhor, por meio da verdade, renovar a alma. O Espírito Santo tornará capacitados para comunicarem a verdade com poder. Porquê? Porque eles amam a verdade. Porque ela corre-lhes nas veias. E lembrem-se que o chifre pequeno deitou a verdade por terra. Então tem que haver um povo que a levante novamente. É este o povo que Deus está à espera. Porque a verdade, infelizmente, foi deitada por terra. Inclusivamente a verdade do santuário. Renovará cada órgão do corpo a fim de que os servos de Deus possam operar de modo aceitável e com sucesso. A vitalidade aumenta sob a influência da ação do Espírito. Permitamos então que este poder nos leve a uma atmosfera mais alta e mais santa, para que possamos desempenhar bem o trabalho que nos for indicado. Isto faz-me lembrar Isaías, quando ele diz que correremos e não nos cansaremos. Estão a ver? Deus vai renovar as nossas forças. E então, na meditação matinal, olhando para o alto, diz: tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima e estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Esta deve ser a nossa oração também. Que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte na obra, que eu soe a proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Irmãos, nós deveríamos estar a fazer esta oração a cada dia. Assim, buscando a Deus, permiti-me contar-vos. Ele vos está preparando todo o tempo, concedendo-vos a sua graça. Então, a chuva serôdia que está começando a cair foi especificamente programada para ajudar o povo de Deus a entender e cooperar com a obra final de Cristo no lugar santíssimo. Esta obra inclui, irmãos, isto é muito importante, mais alguns estudos e nós vamos falar sobre isto especificamente. Esta obra inclui o apagamento dos pecados que os preparará para atravessar o tempo da angústia. Sem essa compreensão será impossível
para o povo de Deus estar preparado para o fechamento da porta da graça. Conhecer a verdade é fundamental em qualquer época da história, porém agora é uma questão de vida ou de morte eterna. Quando o diabo revelar o seu plano para o final dos tempos, de obrigar o mundo a guardar o domingo, o seu dia de descanso, somente aqueles que estiverem alicerçados na verdade eterna, e eu acrescentava, e que amarem a verdade, e que receberam o poder da chuva serôdia, só esses é que conseguirão se opor a tal engano. Aqueles que permanecerem de pé terão sido selados pela verdade em cada ponto. É somente a verdade que selará a mente e o coração dos fiéis de Deus, de modo a preferirem morrer do que pecar. Somente estes sobreviverão ao tempo da angústia, porque o pecado, que é a desarmonia com Deus, terá sido erradicado completamente das suas mentes e serão irrepreensíveis diante de Deus. Os 144.000 estarão vestidos de vestes brancas e terão galhos de palmeira em suas mãos, simbolizando a sua vitória sobre o mundo, sobre a carne e o diabo. Finalmente estarão libertos de toda e qualquer mentira ou engano do inimigo. Estarão completamente purificados, ou seja, serão irrepreensíveis aos olhos onipresentes e oniscientes do Pai e do Filho, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O Pai e o Filho os receberão nas alegrias eternas e na felicidade do céu, onde o pecado e a desarmonia com Deus nunca mais existirão. Não sei se existe alguém que queira ter alguma intervenção. Gostava de concluir só com uma passagem de Jeremias capítulo 30, pode ser? Não sei se os irmãos conhecem, num próximo estudo vamos falar um pouquinho, talvez, sobre isto. Aqui neste capítulo, fala do tempo de angústia que nós vamos passar, que Deus classifica como tempo de angústia de Jacó. Podia ser o tempo de angústia de Abraão, podia ser o tempo de angústia de Estevão, mas não é, é de Jacó. Mas eu não quero agora falar sobre isso, gostava apenas de citar-vos aqui algumas promessas que Deus faz neste capítulo. E Deus diz o seguinte, no versículo 8, 9, 10, 11, e podíamos ler mais. Então vamos ler, a partir do versículo 8. E será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o jugo de sobre o seu pescoço e romperei as suas brochas. Nunca mais se servirão dele os estrangeiros, mas ele, o povo de Deus, servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Não temas, pois tu, servo meu, Jacó, diz o Senhor, não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei de terras longínquas e à tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar. Porquanto darei fim cabal a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa e de maneira alguma te terei por inocente. Porque assim diz o Senhor, incurável é a tua fratura.
e gravíssima a tua ferida. Não há quem defenda a tua causa. Para a tua ferida não há remédio nem cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti. Não te procuram, pois te feri com ferida de inimigo e com castigo de quem é cruel, porque é grande a tua culpa e têm-se multiplicado os teus pecados. Irmãos, nós temos que ter consciência disto. O povo de Deus neste momento tem sido culpado de muitos pecados. E um deles é a incredulidade. Então continua. No versículo 17, para não estarmos a perder mais tempo, mas no versículo 17 diz: pois te restaurarei a saúde e te sararei as feridas, diz o Senhor. Porque te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião, a qual já ninguém procura. Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó e apiedar-me-ei das suas moradas. E a cidade será reedificada sobre o seu montão e o palácio permanecerá como habitualmente. E depois Deus continua fazendo promessas de que nos livrará, de que nos sarará, de que nos salvará. Tudo isto no contexto da angústia de Jacó. Portanto, não tenhamos medo, confiemos, fortaleçamo-nos na verdade e não nos enganemos a nós mesmos. Que Deus nos ajude. Vamos concluir com uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, quem é o Deus que, apesar de nós termos sido tão faltosos, tão condescendentes conosco mesmos, tão vaidosos, tão rebeldes, ainda assim nos promete que não nos deixará, que irá restaurar-nos, que irá salvar-nos e curar-nos. Só o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Só temos uma palavra: muito obrigada. E só temos uma ação: é sermos obedientes. É a única forma de demonstrarmos a nossa gratidão pelo Senhor. Que o Senhor nos conceda a graça de viver uma vida de obediência a cada instante. É o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.